Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo da palavra. Iniciamos na semana passada um estudo sobre batalha espiritual e hoje vamos para a segunda parte. Outro dia nós falamos sobre estar constantemente em guerra, nós estamos em guerra. E hoje quero falar sobre o nosso inimigo, o grande inimigo das nossas almas. O texto é Efésios capítulo 6, apenas versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só contar uma historinha bíblica aqui para ilustrar mais ou menos o que nós vamos estudar. Quando Moisés mandou os 12 espias espiar a terra de Canaã, a história que nós conhecemos tão bem, quando ele enviou aqueles 12, ele diz assim: olha tudo, olha se o povo é muito ou pouco, se as cidades são fortificadas ou não, se o povo é um povo de guerra ou não, se são fortes ou não, olha tudo. Eles ficaram ali 40 dias na cidade, naquela terra, olhando tudo. Aí ele diz assim: olha o fruto da terra, se a terra é boa, e eles voltaram trazendo um relatório. Todo guerreiro, quando vai empreender uma guerra, eles fazem esse trabalho de espionagem para saber a força do inimigo. Só o povo cristão, que muitas vezes vai levando a vida de qualquer maneira, nem pensa o que ele tem que fazer para lutar contra o seu inimigo, o inimigo da sua alma. E nós, às vezes, não conhecemos as artimanhas do nosso inimigo e, por isso, às vezes, caímos em coisas simples, armadilhas simples que ele nos arma, e nós caímos por falta de conhecimento. Então é muito interessante conhecer contra quem nós temos que lutar. O texto aqui fica bem claro, não é contra carne nem contra sangue. Não é luta material, não é contra outro homem, mas é contra espíritos, é contra o espírito do mal, que só quer o nosso mal. Então é importante saber isso. Temos a mania de atacar nossos problemas de maneira superficial. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, se hoje sofro uma dor de cabeça, naturalmente eu tomo um analgésico. Porém, amanhã a dor volta, eu volto a tomar analgésico. Isso se torna uma rotina, quando o ideal é fazer exames para descobrir a causa desse incômodo. Nós, às vezes, atacamos as consequências, tentamos buscar respostas para as coisas que acontecem, mas não descobrimos a razão, o motivo, de onde partiu este mal que nos ataca. Muitas vezes tomamos remédio continuamente para dor de cabeça, por exemplo, e, no entanto, a gente tem um problema sério na cabeça que precisa ser corrigido através de uma cirurgia ou coisa assim. Nós insistimos em tomar remédio. Muitas vezes na vida cristã também, por exemplo, às vezes a gente tem manchas na pele, suspeitas de serem cancerosas, estamos sempre cobrindo elas com maquiagem, usando creme para cobrir essas manchas, ao invés de tratar, de buscar saber de que origem são essas manchas, se elas são realmente perigosas. Na vida espiritual, a mesma coisa, às vezes a gente ataca as consequências, fica fazendo perguntas a Deus por que aconteceu isso, sem, no entanto, conhecer a origem do problema. No caso da batalha espiritual, muitas vezes estamos sendo fortemente atacados e não sabemos exatamente de onde vem esse ataque, a origem do ataque. Às vezes culpamos pessoas erradas e a maioria das vezes é o inimigo da nossa alma que está atacando e nós nem sabemos, e às vezes culpamos pessoas. Nos tornamos inimigos de pessoas, sendo que o nosso inimigo é um inimigo comum, né? Precisamos conhecer melhor o nosso inimigo, conhecer suas estratégias de guerra, para nos armar adequadamente a fim de resisti-lo
ou enfrentá-lo e permanecer firme. O importante é enfrentar o problema e permanecer firme, sem cair, né? O diabo usa todos os seus poderes malignos, assim como ordena aos seus comandados, com o único objetivo, destruir a obra de Deus. Precisamos entender, irmãos, que o nosso inimigo, primeiramente, ele é inimigo de Deus. A sua gana, a sua vontade é contra Deus. Desde o dia que ele foi expulso lá do céu, ele tem essa maldade de querer vingar-se de Deus. Então, como ele não pode atacar a Deus, ele ataca a criatura de Deus, a coroa da criação de Deus, tentando destruir a obra que Deus fez. Então, ele ataca a nós. Sua insatisfação contra Deus é antiga, desde lá quando ele foi expulso do céu, né? Sendo um ser criado por Deus como anjo de luz, vivia ali no céu com grande privilégio, até que um dia se exaltou. Deixou que a inveja lhe subisse a cabeça e desejou ser igual a Deus. Promovendo uma rebelião no céu, arrastou consigo a terça parte dos anjos. É o que está escrito na palavra, né? E como punição foi expulso de lá com seus seguidores, jogados aqui na terra. Então, estão entre nós, atormentando os filhos de Deus, até que chegue o dia de receber a punição final. A primeira punição ele já recebeu, que foi ser expulso lá do céu. Ele era um anjo de luz, a Bíblia diz que ele levava a luz, ele era resplandecente e tinha grande poder no céu. Mas um dia é muito fácil que o diabo quis ser maior do que Deus, não quis ser maior do que Deus, ele falou assim, eu vou subir a maiores alturas, sentarei no meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, ter os mesmos privilégios que Deus tem, ser adorado no caso. Então essa inveja criada no coração dele deu origem ao seu pecado, o que o fez ser expulso lá do céu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então esse é o nosso inimigo. Ao contrário do que alguns dizem, ele não é apenas uma força ou um poder do mal, mas ele é descrito na Bíblia como uma pessoa. O diabo tem planos, tem estratégias, tem pensamentos, tem atitudes, e ele usa tudo isso, toda essa capacidade que ele tem para guerrear contra os santos, contra os escolhidos de Deus. Sua intenção é destruir a obra de Deus, impedindo-nos de obedecer, servir e adorar a Deus, e para isso planeja, executa, interage, influencia, e segundo a Bíblia, 1 Coríntios 11:14, ele se transforma até em anjo de luz para enganar os santos. Quando a gente era menino, a gente ouvia muita historinha do diabo e via desenhos do diabo com chifres e rabos. A gente tinha uma imagem, uma característica horrível do inimigo, mas a Bíblia diz que às vezes ele aparece como anjo de luz, muitas vezes ele aparece como bonzinho, só para enganar as pessoas. E se a gente não estiver atento, a gente pode ser enganado. Como tem um texto na Bíblia, quando Josué estava para entrar em Jericó, para destruir Jericó, ele estava meditando e apareceu um ser com uma espada desembainhada na mão, e Josué olhou para ele e falou assim, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele era tão estranho que Josué não sabia de que lado ele era e perguntou, ele falou assim, eu sou do exército do Senhor, tira a sandália dos pés que o lugar é santo. Então Josué o identificou como sendo um anjo de Deus. Mas muitas vezes ele aparece para nós como um anjo, mas no fim é o diabo que está tentando nos enganar. Não se engane pensando que você é forte, pois ele atacou até o próprio Jesus tentando evitar que ele fosse à cruz. O pior desastre que aconteceu para o diabo foi Jesus ir à cruz. Por isso, naquela tentação de 3 dias no deserto, de 3 dias no final dos 40 dias de jejum de Jesus, que o diabo apareceu para ele lá no deserto e o tentou, tentando tirar ele da cruz, oferecendo um reino a ele sem ele subir na cruz, era uma tentativa de tirar Jesus do objetivo principal, que era pagar pelos nossos pecados.
A cruz foi um desastre para o diabo. A morte de Jesus na cruz aniquilou todos os seus planos. E ele está esperando apenas o final dessa tragédia que vai lhe acontecer. Todo cuidado é pouco, pois nós não tropeçamos em montanhas, mas em pequenas pedras, por andarmos distraídos. Você nunca tropeçou numa montanha. A gente tropeça em brita, pedra pequena, porque a gente anda distraído e quando vê já tropeçou. Assim, as coisas aparecem para nós de maneira sutil. O inimigo aparece com armadilhas bem sutis que nos enganam. E o intuito dele é enganar mesmo, ele é enganador desde o princípio. Porque Deus não criou o pecado, mas o pecado nasceu de uma rebelião entre os anjos. Tem 2 textos na Bíblia que falam sobre a queda do diabo, a queda de Lúcifer. O primeiro é Isaías capítulo 14, de 12 a 15, você pode ler depois se quiser. E o segundo é Ezequiel 28, de 11 a 19, onde fala que ele era querubim ungido, que ele era como a estrela da manhã, e ele caiu lá da sua glória e veio parar aqui, né? O orgulho é a origem de todo o mal e deve ser repelido na igreja, pois a igreja é o alvo principal do diabo. Ele com certeza, pasmem o que eu vou falar aqui agora. O diabo com certeza frequenta os cultos, pois a Bíblia diz que ele anda ao derredor rugindo como um leão procurando alguém para devorar. Muitos pensam assim, o diabo está lá na festa, está lá no bailão, o diabo está lá aqui, acolá, o diabo muitas vezes está na igreja. Ele anda ao derredor dos santos, tentando tragá-los, buscando uma oportunidade, buscando um deslize seu, sabendo das suas fraquezas, ele espera só você dar um escorregão para ele te atacar. Então, muitas vezes ele está na igreja, no meio dos santos, procurando alguém para devorar. Jesus disse em João 16, 11, que o príncipe deste mundo já foi julgado e sentenciado. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, nos diz que o diabo está furioso, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. E ele é sobre-humano, mas não é divino. Ele tem grande poder, mas não é onipotente. Ele não pode todas as coisas como Deus, né? Ele exerce influência em grande escala, mas é limitado por Deus. Vejam, por exemplo, no caso de Jó, ele só o atacou quando recebeu permissão de Deus. Quando Deus perguntou ao diabo, a Bíblia diz que o diabo passou lá pelo céu, diante do trono de Deus, juntamente com os filhos de Deus, que dão relatório de tudo que fazem aqui na terra. E quando ele passou por lá, Deus falou assim, de onde você está vindo? Ele falou assim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus falou com ele assim, você viu lá o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, um ser quase perfeito. E o diabo falou assim, também o Senhor cerca ele de todo o bem, o Senhor fez cerca em volta dele, se o Senhor tirar os bens que o Senhor tem dado para ele, ele blasfema na tua cara. E Deus falou assim, pois pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E naquele dia aconteceu toda aquela catástrofe que nós sabemos da história de Jó. Ele perdeu tudo que tinha, perdeu seus animais, perdeu sua casa, suas fazendas, perdeu seus filhos. Tudo num dia só, ele ficou pobre, perdendo tudo. Mesmo assim, ele continuou glorificando a Deus. Outra vez o diabo passou lá pelo céu e Deus falou assim, viu lá o meu servo Jó? E mesmo você intentando contra ele, me jogando contra ele, ele continua fiel. O diabo falou assim, osso por osso, pele por pele, toca na saúde dele, o Senhor vai ver que ele blasfema. E Deus falou assim, pois pode tocar, só deixa intacta a vida dele. Naquele mesmo dia o diabo tocou, ele foi todo ferido com chagas. E a Bíblia diz que ele se tornou um monstro e se assentou num monte de cinza e coçava as suas feridas com um caco. E ali, mesmo ali, a sua mulher veio e falou assim, você ainda teme esse Deus, ainda louva esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Você não tem mais recurso. Ele falou assim, eu aceitei o bem que Deus me deu e não aceitaria o mal. E glorificou a Deus.
Então, o diabo, para ferir a Jó, para tomar as coisas que Jó tinha, ele teve que ter a permissão de Deus, senão ele não poderia tocar. Ele não tem permissão para tocar em nós, a menos que Deus permita. Mas ele é astuto e às vezes usa a sua força para lutar contra nós. Em Efésios capítulo 6, verso 13, fala dos principados e potestades dominadores deste mundo. Isso é o sistema mundano maligno dominado pelo diabo. Jesus falou certa vez que o mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo é dominado pelo maligno. O reino de Deus está aqui na terra, mas no meio do reino do mal. Por isso essa luta constante que nós temos, esse sistema mundano. Quando a Bíblia fala de mundo, fala do sistema de governo, sistema de relacionamento, o sistema de conduta das pessoas. E em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo nos diz que o diabo cegou os olhos e endureceu o coração dessa geração para não crerem no Evangelho. Então, é outra artimanha que ele usa, é denegrir a imagem do Evangelho, fazer que as pessoas não creiam. E mesmo aqueles que creem, creem de maneira superficial, não conhecendo profundamente o Evangelho de Cristo e não andando segundo a vontade de Deus. Por isso ele endureceu o coração e cegou os olhos dessa geração para que não creiam em Deus. Esse sistema perverso é exatamente o que nos é aconselhado em Romanos 12, verso 2, que não devemos nos conformar. E, infelizmente, muitas coisas que já nos foram repugnantes são aceitas pela igreja como naturalidade, ou com naturalidade. Muitas coisas que nós abandonamos, nós voltamos a praticar. Muitas coisas que a gente, quando veio para o Evangelho, a gente rejeitou, a gente voltou a aceitá-las como normais. É como a história de um mendigo que certa feita foi convidado para almoçar no palácio do rei, e ele ficou muito alegre com aquele convite, mas quando ele chegou na portaria do palácio, eles o barraram, falaram assim, você não pode entrar aqui com essas roupas sujas, rasgadas. Ele disse, mas eu fui convidado pelo rei para almoçar. Eles falaram assim, então vamos arrumar uma roupa bonita, nova para você. Aí arrumaram uma roupa de gala para ele, o vestiram, deram um banho nele, vestiu aquela roupa boa nele. Ele ficou bonitão, quase irreconhecível, porém ele pegou aquele monte de roupa suja, fez uma bola com ela e botou debaixo do braço. E entrou no palácio com aquele monte de roupa suja debaixo do braço. E eles falaram com ele assim, você tem uma roupa nova, pode jogar isso fora? Ele falou, não, eu posso precisar disso depois. E aí ele entrou e eles fizeram o prato de comida para ele, muito cheiroso, saboroso, mas ele com a mão ocupada segurou o prato com a outra, só cheirava aquela comida, não tinha como comer porque as mãos estavam ocupadas. Muitas vezes nós viemos para Deus, viemos para o Evangelho, tivemos a nossa vida transformada por Deus, mas guardamos coisas lá do passado, coisas que não servem para mais nada, coisas que só atrapalham a nossa caminhada. Quando Jesus fala da porta estreita, entrar pela porta estreita, ele quer dizer que nessa porta não cabe essa bagagem que a gente trata do mundo. É uma porta para você entrar sozinho. E muitas vezes nós carregamos tanto bagulho lá do mundo e aceitamos na nossa vida tantas coisas supérfluas que não servem para nada, e isso atrapalha a nossa caminhada. Eu falei outro dia do porão que todo mundo tem em casa, onde a gente guarda as coisas que não servem mais para nada, e com aquele intuito falando assim, depois isso pode servir para alguma coisa. E a gente vai juntando, acumulando sujeira na nossa casa. A nossa casa precisa ser varrida, limpa de vez em quando. Nossa vida espiritual também precisa ser varrida e limpa de vez em quando. A gente tem que dar uma faxinada na nossa vida espiritual, tirar aquilo que não presta. E é o que diz lá em Romanos 12, 2, não conformar com esse mundo, não conformar com as coisas desses séculos, com as coisas que estão acontecendo mesmo, vão continuar acontecendo, a tendência é até piorar, porém nós não podemos conformar com isso, devemos rejeitar este mal em nossas vidas.
Esse sistema é perverso, exatamente o que nos aconselha Romanos 12:12, já falei. Quando não conhecemos bem a Deus, caminhamos em escuridão. E caminhar em escuridão é um problema sério. A escuridão causa confusão, pois não vemos direito. A escuridão nos torna ignorantes, sem entendimento. Em trevas ninguém pode andar. A escuridão nos impede de ter prazer no que fazemos. A gente faz as coisas de coração apertado, endurecido e não sente prazer nas coisas que fazemos. A escuridão nos causa medo e insegurança. Ninguém é seguro andando na escuridão. A escuridão é um ambiente propício para a prática do mal. O Salmo 119, versículo 105, um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus, diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você tem a lâmpada de Deus sobre os seus pés, sobre o seu caminho, você não anda mais em trevas, mas você anda na luz. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. A escuridão que no princípio nos causa desconforto, com o tempo nos acostumamos e tudo se torna normal e nós já não percebemos o quanto nos afastamos da luz. Quando a gente começa a andar no escuro, a gente sente muita necessidade da luz, a gente tropeça, a gente cai em buracos, mas depois a gente acostuma a andar na escuridão e acha que é tudo normal. É um exemplo, por exemplo, quando uma pessoa passa a morar em situação de rua, os primeiros dias ele sente falta de banho, sente falta de uma comida quentinha, sente falta de tanta coisa, mas ele vai se acostumando, vai ficando cabeludo, barbudo, vai ficando sujo, vai amontoando roupa em cima de roupa, de repente ele acostuma com a situação de rua e parece que para ele está tudo normal. Assim é a nossa vida, se a gente não cuidar, no fim a gente acostuma com o sistema mundano e fica tudo normal para a gente. A tradução King James da Bíblia diz que chama de lugares altos, lugar da nossa batalha. Não é o céu onde está o trono de Deus e nem a terra, seria nos ares, uma região entre o céu e a terra. É o lugar que a nossa batalha são travadas nos lugares celestiais, diz a palavra de Deus. Eu já estou terminando. Vocês já notaram que eu tenho feito estudos mais curtos para não cansar vocês. É apenas um chamado para que você possa meditar na palavra de Deus, que você possa tirar um tempo para meditar, para estudar, buscar nos textos citados aqui e aprender mais e mais da palavra para a sua vida diária. Satanás é, portanto, o grande adversário de Deus. Entendo que antes de ser meu inimigo, ele é inimigo de Deus. Ele era um dos anjos mais poderosos, mas levado pelo orgulho e o intento de ser igual a Deus, caiu. E mesmo caído e derrotado, continua tentando destruir os escolhidos de Deus. Isso só não acontece porque Deus o limitou e ele age como um cão acorrentado, arrastando suas correntes por onde vai. Há impedimentos da vida do diabo. Ele não tem a liberdade que gostaria de ter, e se ele tivesse, seria muito pior para nós. Suas qualidades, ou defeitos, ardiloso, cínico, covarde, enganador, feroz, cruel, orgulhoso, perverso, etc. Todo tipo de defeito que você achar nesse mundo está na vida do diabo, do nosso inimigo. Não devemos subestimá-lo, nem menosprezá-lo, nem duvidar da sua capacidade maligna. Como eu falei no estudo passado, muitas pessoas subestimam o inimigo. Já vi até gente falar assim, que se ele aparecer aqui, eu dou um bicudo nele. Não é bem assim. A nossa luta não é contra carne e sangue, é uma luta espiritual. Nós precisamos das armas espirituais. Porém, não precisamos ter medo se estivermos revestidos com a armadura de Deus, se permanecermos firmes em comunhão com Deus. O nosso segredo está na presença de Deus.
Quando a gente entra na presença de Deus, nos atos do Senhor, quando Ele está em frente ao trono da graça, nós temos essa graça sobre a nossa vida. Ninguém precisa ter medo do diabo, é só andar na luz, que ele anda em trevas, a gente anda na luz, nós estamos em situações contrárias. E Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e quando nós confiamos em Deus, nós temos esta arma. A armadura de Deus é para nos revestir, para lutar contra este mal, e prevalecer e permanecer firme depois de tudo feito. É o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós possamos tomar posse dessa armadura de Deus, conhecendo melhor com quem nós estamos lutando, quem é o nosso inimigo, qual a sua capacidade de luta, onde ele habita, o que ele faz, quais os seus defeitos, as suas artimanhas, as suas armadilhas, que nós possamos ser livres desses laços, andando em sinceridade na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que esse estudo sirva para a edificação da sua vida, que você possa meditar nessa palavra e tomar posse da vitória do Senhor sobre a sua vida e tomar posse da armadura de Deus para te revestir no dia mau e depois de lutar, estar firme de pé na presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.